Qual que é a disputa que a gente faz hoje? O Tarcísio, o que é possível disputar com ele? Se tudo está indo para trás e ele não é cobrado por nenhum resultado, na segurança, na saúde, na educação, população em situação de rua, esse que diz que acabou com a Cracolândia, aumentou 82%, segundo a Fundação SEAD, que é a mais séria fundação que faz o censo da população em situação de rua. Como é que alguém bate no peito para falar da população de rua com esses indicadores? O que nós estamos disputando? Disputando o que com o Tarcísio? Dar uma medalha para o Milei, que tem 30% de aprovação e está dando carne de burro para a população da Argentina comer? O que nós estamos disputando? A qualidade da urna eletrônica brasileira, que é invejada no mundo inteiro. E esses caras estão até hoje falando da urna eletrônica, que deu a vitória para o Bolsonaro em 2018, que deu a vitória para o Tarcísio em 2022. Vem falar de uma proeza do Brasil que é ser invejado na cultura digital, seja na urna eletrônica, seja nos serviços bancários. Tudo no Brasil, o Brasil abraça o mundo digital porque ele quer se modernizar. E esses caras querem voltar para a idade da pedra, querendo discutir se mulher tem direito a votar ou não. Imaginem vocês, uma disputa que aconteceu no século XIX, 200 anos atrás, eles estão resgatando para saber o papel da mulher na sociedade. Não existe essa discussão. O papel da mulher e o papel do homem são o mesmo papel: dignificar o ser humano, cuidar das crianças, cuidar dos idosos, fazer o Brasil progredir, desenvolver o país, produzir conhecimento. É liderar uma campanha cívica para recuperar e restituir São Paulo para os paulistas. Não é possível que esse Estado fique abandonado dessa maneira. Esse Estado que já foi a vitrine de políticas públicas, as mais importantes do país, hoje fica Deus dará. Nós não lembrávamos aqui, eu e o presidente Lula, quando o vice-presidente era governador, e nós disputávamos. E uma das disputas mais bonitas que aconteceu entre PT e PSDB foi no período que eu era ministro da Educação e Serra e Alckmin eram governadores do estado. A gente disputava quem abria mais escola técnica em São Paulo. Essa era a disputa. Quem ampliava mais as vagas das universidades em São Paulo, com a criação das federais, do Instituto Federal. Essa é a disputa bonita. A disputa para saber quem faz mais pela população. E quando ia para a urna, a gente disputava o bem que cada um fez para o seu país ou para o seu estado. Chegou a hora de fazer esse mesmo trabalho aqui no estado de São Paulo. Nós temos que derrotar o atual governo de São Paulo e eu quero explicar para vocês por que nós temos que fazer isso. Porque nem sempre os dados do estado ganham a visibilidade que os dados federais. Todo mundo acompanha a taxa de inflação, a taxa de desemprego e a taxa de crescimento de um país. Mas pouca gente vai saber dizer o que está acontecendo no seu estado. E nosso dever é sair daqui com os números na cabeça para conversar com o estado todo, capital, litoral e interior, e chamar a atenção dos paulistas sobre o desleixo do atual governo com a sua vida. Porque é disso que nós estamos tratando, da vida das pessoas. Então me acompanhem para falar algumas coisas que estão acontecendo. Em primeiro lugar, vamos falar de economia. Saiu um dado ontem nos jornais, dando conta de quanto o estado de São Paulo cresceu nos últimos 12 meses. O estado de São Paulo cresceu 0,4%, contra 2% da média nacional,
contra 5% do estado do Rio de Janeiro. Como é que um estado pode estar feliz crescendo 1/4 do que cresce o país? Não é possível manter esse estado altivo com esperança de um futuro melhor com essa taxa de crescimento. Vou dar outro exemplo para vocês. A educação em São Paulo. Não bastasse o que a Marina já denunciou aqui, o tratamento que está sendo dado ao magistério paulista, que nunca foi tão desrespeitado como nesse governo. A média de alfabetização das crianças na idade certa em São Paulo está abaixo da média nacional. O ensino médio integral em São Paulo está abaixo da média nacional. A qualidade da educação básica em São Paulo está caindo posições a cada ciclo de avaliação e já está perdendo a corrida da qualidade para estados do Nordeste, que tem menos da metade do recurso por aluno que tem em São Paulo. Essa é a realidade. 20% de todos os celulares roubados no país acontecem na cidade de São Paulo. E aí você vai perguntar por quê? E você lê nos jornais que o comando da Polícia Militar, depois da nomeação do comandante-geral da Polícia Militar pelo Tarcísio, está contaminado pelo crime organizado, está mancomunado com o crime organizado. E vem cobrar do presidente Lula providências que ele mesmo não toma sobre o estado de São Paulo. Essa é a realidade do nosso estado. E nós vamos ter que dizer um sonoro não para esse governo. As privatizações mencionadas aqui pelo nosso vice-presidente, feitas a toque de caixa. Tanto a Sabesp quanto o metrô, CPTM, entregues a empresas sem a menor experiência nesses ramos de atividade. E a água está faltando na torneira, quando chega suja, e a conta d'água subindo todo ano, ao contrário do que ele próprio prometeu, de que com a privatização a conta de água ia cair. É uma vergonha atrás da outra. Onde você olha para esse governo, você vê problemas. Falei da Secretaria de Segurança, mas a Secretaria da Fazenda está totalmente contaminada por corrupção. A todo instante são matérias de jornais dando conta do Ministério Público mandando afastar auditores fiscais e denunciando empresas que corromperam a máquina pública, sem que o governador emita uma única opinião sobre o que está acontecendo e anuncie uma única providência sobre o saneamento do estado de São Paulo. O interior abandonado, prefeitos que não são recebidos, uma crise hídrica anunciada, sem que o governador tome as providências para garantir segurança hídrica no nosso estado, tanto quando falta água, e faltou água em 2024, quando tem inundações, como aconteceu agora em Ribeirão Preto essa semana, sem que o governador tenha se manifestado a respeito, inclusive cortando verba de combate a enchentes no nosso estado. Nós não estamos numa situação normal. O feminicídio caiu 2,5% no Brasil, aumentou 10% em São Paulo. E todo passa em brancas nuvens. Ninguém cobra providência, ninguém cobra satisfação de um governo que está há 2 meses da eleição. Hoje as mulheres são maioria na pós-graduação brasileira. Hoje as mulheres são metade das secretárias do Ministério da Fazenda, onde a mulher raramente entrava. Hoje as mulheres estão comandando empresas, comandando partidos, e eles estão discutindo se mulher vota ou não. Ou seja, onde é que nós vamos parar com esse tipo de gente no poder? E nós sabemos como lidar com as diferenças. O Estatuto da Liberdade Religiosa foi sancionado pelo presidente Lula. Não foi por eles.
Nós é que sabemos como lidar com as dimensões da vida social, mas cada um no seu quadrado, cada um com a sua perspectiva, cada um a partir do seu ponto de vista. Eu queria dizer para vocês que todo mundo fala que é muito difícil o campo progressista ganhar em São Paulo. Se fosse fácil, eu não sei se eu seria candidato. Eu estou aqui porque eu conto com vocês para ganhar essa eleição em outubro, e eu sei do que vocês são capazes de fazer pelo estado de São Paulo. Eu peço para a Anistela vir aqui comigo. Anistela, chega aqui. Você, querida. Já que estamos falando de mulher, eu queria dizer para vocês que todo mundo fala que eu sou o criador do ProUni. E é uma meia verdade. Eu sou responsável por 30% da ideia. 70% é uma mulher. É uma mulher que me tirou da cama para dizer que estava com um problema no Ministério da Educação, onde ela trabalhava, e que ela não aguentava mais ler carta de mãe desesperada em busca de uma vaga para o seu filho estudar numa universidade. E era a filha da faxineira, o filho do cobrador de ônibus, o filho do pedreiro, que não tinha condição de entrar numa faculdade, não tinha condição de exercer uma profissão que ele escolhesse e não que fosse imposta para ele. Então eu tenho muito orgulho de estar junto com todos vocês. Eu tenho muito orgulho de cerrar fileiras com essas pessoas que me acompanham nessa jornada. Pensem numa chapa bonita. Essa chapa não é brincadeira. Simone e Marina, Márcio França, são companheiros que dignificam qualquer político. E com o apoio do Lula e do Alckmin, gente. Onde já se viu a gente temer uma eleição como essa? Olha o outro lado, olha o lado de lá. Compara as duas fotos e vê se você não vai ter garra de devolver São Paulo para os paulistas. Nós temos que resgatar o nosso estado. Nós temos que ganhar essa eleição. Nós temos que apoiar as professoras. Nós temos que apoiar os policiais desse estado e ganhar São Paulo para o Brasil. Obrigado, gente.